E aí, pessoal, tudo bem? Daniel Machado aqui de novo para falar sobre esse tema. Eu sou um filho de Deus. Hoje nós vamos para o quinto capítulo. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Vamos ver, estudar direitinho esse ponto. Então, vamos lá. Primeiro a gente precisa desfazer algumas confusões. Ser guiado pelo Espírito não é agir por impressões ou por intuições, né? Eu até gosto bastante da questão do mover sobrenatural do Espírito Santo, mas muitas vezes só são impressões ou só se trata de intuição, né? E tem respaldo bíblico às vezes, né? Porque aqueles que são guiados pelo Espírito são como o vento, não sabem de onde vem nem para onde vai, né? Então isso às vezes é usado para se isentar de ter um propósito, uma organização, alguma coisa desse tipo. Mas se a gente lembrar que Jesus estava falando com Nicodemos, né, ele não quis dizer isso de forma nenhuma porque a palavra não se contradiz, né? O que está implícito aí é o seguinte, que a gente não sabe os caminhos que o vento toma, né? Da mesma forma que a gente não sabe a mágica que acontece dentro da semente para que ela germine. Primeiro é semente, depois ela germina, depois espiga, depois espiga milho, depois o grão e tudo isso, né? Então a gente não sabe o processo, mas a gente simplesmente planta a semente. Então, o que fala aqui de ser guiado pelo Espírito é o seguinte: a gente não sabe exatamente todas as etapas, mas a gente obedece. A gente sabe que o processo ele é simples, eu obedeço, mas o resultado é sobrenatural, né? É maravilhoso, glória a Deus. Outra confusão que a gente percebe é confundir dons com frutos, né? Tem uma diferença. Dons é algo que eu recebo, diz respeito a algo que eu recebo, presente que Deus me dá. O fruto, ele diz respeito a algo no qual nos tornamos, né? Então fala do que é produzido em mim, né? Ou através de mim, né? Então essa é a diferença entre dons e frutos. Outro ponto também que gera bastante confusão é que às vezes a gente acha que o contrário de espiritual é físico, né? Não, esse é o mundo físico e esse é o mundo espiritual. Essa não é a mentalidade bíblica, certo? Apesar de existir o mundo espiritual e o mundo físico, mas o que é que acontece? A gente vê que o contrário de espiritual é carnal, né? Então, esses pontos nos ajudam a orientar e desmistificar o que é ser guiado pelo Espírito. É muito óbvio, né, que se eu sou nova criatura, eu vou ter novos hábitos, então eu não vou mais viver na prática do pecado. Quem nasceu de novo, né, tem novos hábitos, né? E os hábitos revelam quem habita, né? Então, não precisa claro que a pregação é importante, né? Mas a pregação não é só o que eu falo com minha boca, né? A pregação é o que as pessoas veem e percebem em mim. Feita essa breve introdução do que é que não é, que é que é, a gente chega no ponto principal aqui. A diferença entre alma e espírito, né? Então, alma vivente é o instinto carnal, a natureza animal. Eu chamo do bicho-gente, né? É uma natureza corrompida. Aqueles que são espirituais, né, que nasceram do Espírito, eles renunciam a esses instintos, eles passam a ter a natureza divina, espiritual, incorruptível. Eles são espírito vivificante. Então, às vezes a gente parece realmente como bicho, né? Parece nas situações onde a gente perceber que estamos mais parecidos com bichos do que com gente, né? Então, nós não somos mais escravos desses impulsos que ainda habitam em nosso corpo, né? Então, temos o poder de dizer não, de subjugar a carne, de não dispor nada à carne. Então, isso é ser guiado pelo Espírito, é não agir pelos impulsos do bicho gente que ainda lutamos, né? E aí vem essa dúvida, né? Somos filhos de Deus ou ainda não somos, né? Já e ainda não, né? Essa é a grande questão e é por isso que a gente precisa andar em fidelidade, em fé. Se formos agrupar os versículos, né, a gente vê que vamos encontrar versículos que falam acerca da promessa, como sendo ser filho de Deus como uma promessa futura, e alguns versículos que vão falar sobre a certeza de que já somos, né? Então a gente vive nessa inflexão aí entre o já é e ainda não.
Mas o que eu tenho a dizer para vocês é que tanto a promessa como a certeza demandam uma atitude digna de ser filho, né? Paulo já fala que nós nos apresentemos como ressurretos, então, como se já fôssemos ressuscitados, glorificados, então se apresente como tal, né? Então, essa guerra ainda contra os impulsos da carne só vai acabar quando formos glorificados, quando formos iguais, tal qual ele é. Enquanto isso, não dê mole para ela, certo? Seja guiado pelo Espírito. Esse foi o tema de hoje. Espero que você tenha gostado e te ajudado aí a desmistificar tudo isso. Deus abençoe. Um abração para vocês. Tchau, tchau.